E hoje trazendo assuntos importantes sobre a Diocese do Rio Grande. O nosso convidado de hoje é o padre Gil Júnior, que já está aqui nos estúdios e vai então participar da entrevista do dia no Mix Café. Nilson. Que satisfação, padre Gil, mais uma vez aqui conosco, né? Mais uma vez trazendo as informações aqui da nossa diocese para a nossa comunidade católica que está sempre atenta aí, né, aos acontecimentos. Teremos um grande festival, padre, aí, mas nós temos outras novidades que merecem, né, o ataque primeiro, digamos assim, né? O que nós temos de novidade, padre? Bom dia a todos que nos escutam. Quando eu tinha conversado no domingo com a Zambuja, o assunto principal seria o Holy Spirit Festival, que é uma festa para a juventude, vai acontecer no próximo sábado, depois a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, mas esse assunto agora ficou para segundo plano, né? Por quê? Porque hoje pela manhã saiu então a nomeação do nosso então bispo Dom Ricardo Reppers como bispo auxiliar de Brasília. Por quê? Porque ele foi eleito e já assumiu a função de secretário-geral da CNBB, que é uma função assim de muita importância e que exige daquele que exerce essa função uma dedicação exclusiva. Tanto é que ele foi eleito no fim de abril, na Assembleia Geral da CNBB, e já nos primeiros dias de maio, questão assim de 10 dias depois, ele já estava se mudando para Brasília para poder exercer essa função. Então, por isso ele teve que deixar a nossa diocese, né? Então, ele fica agora como bispo auxiliar de Brasília, auxiliando então o cardeal Costa, não me lembro o nome, Paulo César Costa, que é o cardeal arcebispo de Brasília, ele fica auxiliar dele, mas com dedicação exclusiva para a sua função de secretário-geral da CNBB. A nossa diocese, então, a partir de hoje, ela fica sendo considerada vacante. Ou seja, nós não temos um bispo até que a Santa Sé possa fazer os devidos procedimentos, né, de escolha e seleção de um novo bispo para Rio Grande. Então, esse processo de escolha e seleção do novo bispo só pôde começar a partir de hoje, que até então... Oficialmente, né? Começa, exato. Talvez eles já estejam até já definindo, né? Mas é um processo a escolha de um novo bispo é sempre algo muito delicado. Por quê? Porque exige que se faça toda uma série de investigações sobre a vida do candidato, se ele tem condições mesmo de ser bispo, né? Ou então, se ele já é bispo, se ele aceita ser transferido para Rio Grande. Então, às vezes... Existe essa possibilidade também, padre? Pode. De acontecer, né? Porque a escolha é feita, se não me engano, como já foi comentado aqui, com padres. Os padres é que escolhem entre eles um candidato ou não? Não. Existe os bispos de cada regional, por exemplo, o Rio Grande do Sul é o Regional Sul 3 da CNBB, eles fazem a cada ano uma lista de padres que eles consideram que seria um possível candidato a bispo. Sim. Essa lista fica lá na Nunciatura. A Nunciatura, o que é? É a embaixada do Papa no Brasil. O Núncio é o embaixador do Papa. Então, quando surge uma vaga, como agora Rio Grande, o Núncio pega algum desses nomes e vai, então, analisar e investigar se eles são adequados. Mas existe outra possibilidade de algum bispo auxiliar em alguma diocese. Por exemplo, Porto Alegre tem 3 bispos auxiliares. Algum deles ser escolhido para ser bispo de Rio Grande. Então, é até mais fácil, né? Sim. Mas é um processo que sempre tem a sua demora. Por exemplo, a diocese de Cruz Alta, ela ficou sem bispo 2 anos. Né? Então, ficou vacante durante 2 anos. Dom Ricardo, eu acredito que aqui seja relativamente rápido, porque, como ele foi nomeado para bispo, para secretário da CNBB, então pode ser que seja mais rápido, né? Mas agora é uma época de espera. Enquanto isso,
o que acontece? A diocese fica acéfala? Um pouco. Não de todo. Não de todo. É. Por quê? Porque nós temos um grupo na diocese, um conselho chamado Colégio de Consultores. São 6 padres que se reúnem somente em situações de maior gravidade. Essa é uma delas. Então, em algum momento, nos próximos 8 dias, a gente tem uma semana para fazer isso, esse conselho vai se reunir e vai eleger um administrador diocesano. Um dos padres da diocese que, durante esse período, vai governar a diocese. Né? Ele tem algumas coisas que ele pode fazer como administrador. Ele pode fazer crismas, ele pode, enfim, né, tomar algumas decisões, não todas. Né? Muitas das coisas precisam aguardar um novo bispo chegar. Então, durante esse período, nós vamos ter um administrador, pode ser qualquer um dos padres da diocese. No caso é o Padre Gil. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Nós temos um grupo muito bom de padres, nós temos um grupo excelente de padres que qualquer um pode ser. A única exigência é que seja um padre com pelo menos 35 anos de idade e que seja um padre que tenha afinidade, bom conteúdo, né? Que realmente possa ter responsabilidade, né, no governo da diocese, que é uma função assim bastante importante, né? É um serviço realmente muito exigente. A igreja é muito criteriosa nessas escolhas, né? A gente nota isso não só pelo pontificado, quando acontece, mas em qualquer setor da igreja católica, ela é muito criteriosa, ela é muito cuidadosa, e isso demora um bocado de tempo. Nesse caso, qual é a sua expectativa para que nós tenhamos um bispo aqui em Rio Grande? Olha, a minha expectativa é que antes do fim do ano é muito difícil. Na melhor das hipóteses, se algum bispo auxiliar de alguma diocese, ou um bispo diocesano de outro lugar venha para cá, ele terá ainda de 2 a 3 meses para poder tomar posse. Tem que arrumar suas coisas, tem que se organizar. Sim. E a diocese tem que organizar a recepção ao novo bispo, né? Então, vejam, se, na melhor das hipóteses, daqui a uns 2 meses seja escolhido um novo bispo e nomeado, ele terá mais 3 meses para poder chegar aqui. Se ele já é bispo, 2 meses, né? Então, a gente teria pelo menos 4 a 5 meses até o novo bispo estar instalado aqui. Estamos em quase junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, antes do fim do ano, eu acho muito difícil. Pouco provável. É, né? pouco provável. Padre, os leigos poderão estar pensando assim, então, se não tivermos bispo, então estamos assim com um desfalque muito grande e a igreja não vai funcionar. Não é bem assim, né, padre? Não é bem assim, por quê? É bom explicar para os leigos. É muito importante. A diocese continua funcionando. A diocese continua funcionando, as paróquias funcionam, os párocos nas suas paróquias vão fazendo o seu papel, as pastorais da diocese, os movimentos continuam fazendo suas atividades normalmente. Né? É claro que muitas decisões que dependem do bispo vão ficar em stand-by. Sim, né? as principais, as mais delicadas. Por exemplo, não pode haver transferência de padres, né? Mas são coisas assim que dá para ir levando, não interferem na caminhada da diocese. Eu acho que aí entra uma coisa muito importante que se chama sinodalidade. O que é sinodalidade? É caminhar juntos. Ou seja, estamos sem bispo, é verdade. Mas nós temos que ter maturidade como diocese para dizer, bom, enquanto não vem o bispo, não vamos ficar parados, vamos continuar fazendo as nossas coisas normalmente. E o mais importante, né, todos podem influenciar na escolha do novo bispo. Como? Pela oração. Ótimo. Eu me lembro que quando estava no período de escolha do bispo anterior, do Dom Ricardo, né, ainda não, ele
ele veio em 2016, mas desde 2014 se falava nisso. Eu estava na época em Mostardas trabalhando, né? E eu disse, bom, eu não tenho nada que ver com a escolha do novo bispo. E aí um dia eu rezando, disse, não, mas tenho sim. O meu papel é estar de joelhos diante do sacrário rezando para que Deus mande um bom bispo. Então, cada um dos nossos católicos, cada um dos nossos fiéis, cada um dos nossos padres tem uma missão fundamental e decisiva na escolha do novo bispo, que é justamente diante de Deus rezar. Acho que todas as paróquias, a partir de agora, têm essa obrigação, né, de, em suas missas, nos momentos de oração, rezarmos. Eu sempre desafio aqui na catedral, pessoal, pelo menos uma Ave Maria por dia, para que Deus mande um bom bispo para Rio Grande. É que as pessoas ficam preocupadas porque, muito além do simbolismo, Dom Ricardo deixou assim um trabalho, uma presença muito forte, né? Então fica essa ansiedade assim em querer trazer. Mas olha aí, pessoal, não para, as coisas continuam, né? Não, e de fato, a gente tem essa obrigação moral também com o Dom Ricardo, né? Ou seja, ele foi um bispo maravilhoso para nós nos 7 anos que esteve aqui. Ele realmente levou a diocese, a gente colocou a diocese do Rio Grande no mapa do Brasil, né? Quem durante esse tempo... o Dom Ricardo. Tá. Está sempre presente. Quem no Brasil não ouviu falar na Diocese do Rio Grande nesses últimos 4 anos, quando Dom Ricardo, na CMBB, era o bispo referencial da pastoral familiar e do defesa da vida, né? Cargo que ele já ocupava. Exato, né? Então Rio Grande ficou uma diocese muito e bem falada, né? Uhum. Então nós temos essa obrigação de continuar, mesmo sem ele agora à frente da diocese, mas de continuar a nossa parte, né? Nós temos muitas coisas bonitas que ele deixou para nós e que temos que continuar. Olha só que beleza é a catequese pré-matrimonial que ele instituiu na diocese. Isso continua normalmente. Olha que coisa bonita a Casa Santa Diana Beretta, né, para mulheres grávidas, né, lá na São Judas Tadeu, né? Vai continuar, estão se organizando para abrir o quanto antes. Padre Marciano e o pessoal de lá está batalhando por isso, né? Olha que coisa bonita, a casa de formação totalmente restaurada, né? O Padre Peterson dizia tempos atrás, o Dom Ricardo conseguiu aportar para Rio Grande em projetos mais de 10 milhões de reais, né? A reforma da casa de formação, a Casa Santa Diana Beretta, a capilha, o restauro da Matriz São José do Norte, o projeto social Sementes da Esperança em São José do Norte, a reforma da Matriz de São Luís Rei de Mostardas, de Santo Antônio e Tavares, claro, com seus parcos à frente, mas muito disso ele conseguiu buscar recursos. Agora, para Santa Vitória, a construção da Casa da Juventude, mais de R$1 milhão, imagina, que vai vir da Itália, já veio até. Então, vejam, só nessas questões de projetos sociais, né, a Diocese do Rio Grande andou assim, anos-luz. É um trabalho para não ser esquecido. Durante esses 7 anos. E nós temos que manter isso, temos que manter o mesmo pique. Né? Que Dom Ricardo possa ter muito orgulho da diocese que deixou, e possa ter muito orgulho de nós que vamos continuar esse trabalho que ele começou. Então essa vacância, Padre Gil, ela até é de certa forma assim um pouco necessária, porque desliga um pouco, né, aquela imagem do Dom Ricardo e aproxima o próximo bispo que vai chegar aí com um trabalho todo renovado, enfim, né? Exatamente, né? Esse é um tempo da gente elaborar o nosso luto. Quando ele foi eleito secretário-geral da CNBB, há um mês atrás, mais ou menos, né, fiquei em luto. Para mim, mexeu muito. A comunidade católica toda sentiu muito. Né? Mas eu acho que justamente agora não é ficar olhando para trás, chorando as cebolas do Egito, mas olhar para frente. Né? Temos muito o que fazer. Então, agora temos de elaborar esse luto e preparar a chegada do novo bispo.
Eu sempre digo que uma das bênçãos da pandemia, da Covid-19, para mim, foi que eu assumi a catedral um mês antes de fechar tudo. Então, quando eu assumi a catedral, ficou fechado a igreja mais de ano, quase, né? Deu tempo o pessoal elaborar o luto pela saída do Padre Rafael. Então, quando as coisas abriam de novo, o pessoal já tinha até já passado, né? Então pude começar a trabalhar com tranquilidade. Então eu estou certo na minha colocação. Exatamente, né? Então agora esse tempo vacante é para a gente elaborar o luto, louvar a Deus pela vida do Dom Ricardo, pelo ministério dele aqui, mas olhar para frente. Que o novo bispo chegue e seja muito acolhido, muito amado pelo nosso povo e possa também amar muito nossa diocese. Amém, padre. Agora, aproveitando então para frente, né? Nós temos aqui um festival, estou vendo aqui o festival Holy Spirit, o Festival do Espírito Santo, e que aproxima os jovens, no meu entendimento, que é uma tentativa de aproximar os jovens, e o Padre Gil falar em juventude, né, Padre Gil? É como falar, né? É como falar pro vigário rezar a missa, né? É verdade, né? Eu amo muito a juventude. Padre? Bom, eu sou o padre responsável pelo setor juventude da diocese. E o setor juventude da diocese, com a pandemia, sofreu muito. Os nossos jovens, muitos se afastaram da igreja nesse período. Seja pelo distanciamento, seja pela acomodação. Agora que estamos retomando muitas atividades no âmbito da juventude, os movimentos estão retomando com força, graças a Deus a Casa de Formação já está sendo reaberta, né? E aí o Dom Ricardo, que nos botou nessa feira, foi embora. Me deixou literalmente pendurado no pincel. Na quinta-feira santa, depois da missa do Crisma, teve um almoço com fraternização dos padres, e ele disse: Padre Gil, tive uma ideia. Vamos fazer alguma coisa no Pentecoste para os jovens? Eu disse: o que vamos fazer? Sei lá. Aí ele lembrou que tinha um DJ famoso, que é como é que é o nome? Valmir Luna. Valmir Luna. Ele é ligado à Obra de Maria. A Obra de Maria é uma comunidade carismática que tem uma casa em São José do Norte, uma comunidade em São José do Norte, e também assumiu a paróquia de Santa Vitória, Padre Lucas e mais alguns jovens missionários, né? Eles fazem um trabalho muito bom. E eles têm esse Valmir Luna, que é um DJ, ele é de Recife, e ele que está fazendo uma festa com música eletrônica, e jovem gosta, tal, né? Disse: tá bom, vamos fazer. Já estava ali o pessoal da Obra de Maria, toparam pegar junto, né? E aí marcamos, né? Vai acontecer no próximo sábado, dia 27. É 27, né? Próximo sábado, dia 27. Às 6 horas da tarde, 18 horas. No ginásio? No ginásio do Colégio Marista São Francisco. Começa com uma missa, que é para ser o Dom Ricardo rezar. Será o Padre Gil? Sim. Será o Padre Gil. É comigo. E depois tem essa festa com música eletrônica, e vai ter também diversas banquinhas dos movimentos. A gente chama isso Feira de Carismas. Cada movimento vai ter a sua banquinha ali para apresentar o seu material, vender algum tipo de salgadinho, doce, alguma coisa assim pessoal, né? E também os nossos movimentos, eles fazem muitos retiros, muitos cursos, né? Então é a chance de repente, convidar os jovens que estiverem ali para se inscrever, fazer as fichas para os seus cursos e retiros, né? Sim. Então, o pessoal está bem animado, né? Eu estou com muita esperança, né? Muita esperança de que, a partir daí, a nossa juventude possa se remobilizar enquanto diocese. Nilson, posso fazer uma perguntinha aqui? Pode, claro. Eu estou curioso que hoje tem a missa da saúde, né? Hoje é quarta-feira. E sempre na oração ali dentro da missa, a gente cita o nome do bispo. Como é que vai ficar hoje? Só o José Mário? Ou continua o Dom Ricardo? Não, nenhum dos dois. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, se faz presente pelo nosso bispo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco e com todos os ministros do vosso povo. Por o bispo. Pronto. Até ter bispo novo. Até ter bispo novo.
Não, porque, na verdade, o bispo emérito nem se cita, né? Eu cito por uma questão de delicadeza e tal, né? Sim. Mas agora a gente não cita nenhum dos dois até chegar o novo bispo. Ou então todos os bispos e todos os padres. Pode ser, né? Também. Existem muitas possibilidades, mas em geral é assim. Bom, tem uma definição aí importante sobre o novo bispo, então quer dizer, quem escolhe é o Papa. É o Papa. É. Né? Na verdade, Papa o Papa Francisco. só assina embaixo do que os outros escolheram, né? Só assina, porque a escolha é feita, então, a partir do núncio, né? Então, aí o núncio manda uma lista, não sei se tríplice ou sextupla, para a Santa Sé. Lá tem a congregação para os bispos, um dicastério, né? Tipo um ministério, né? Sim. Para os bispos, e lá eles escolhem um, levam para o Papa. Aliás, escolhem, aí esse candidato é consultado, se ele quer, né? E aqui está sendo uma dificuldade, a maior parte dos padres que são consultados para ser bispo não está aceitando. É muita encrenca. É muito, olha, é muito melhor ser peão. Tem que trabalhar mesmo, né? O Azambuja estava dizendo, quem sabe não seja o novo bispo. Eu disse, Deus me livre. É muito bom ser peão. Né? Porque se eu ficasse bispo, eu ia ter que conseguir um padre para a catedral, um vigário geral, um chanceler, um padre para os movimentos que eu atendo. Então, para a diocese é mais negócio eu continuar sendo peão. E eu acho que o seu trabalho mesmo ia ficar todo também. Seu trabalho ia ficar todo diferenciado também. Sim. Ia mudar completamente. Não, muda completamente a vida e a responsabilidade de um bispo. Olha, eu acompanhei de perto, né, porque como eu era o vigário geral durante o mandato do Dom Ricardo, eu estava sempre muito junto dele, né? Então, eu acompanhava as encrencas que ele tinha que resolver, e muitas encrencas ele tinha que resolver sozinho. Né? Então, o bispo, ele vive, de certo modo, em muitos momentos, numa solidão. Padre Décio, trabalhou no cassino, já falecido, ele conta que quando veio para Rio Grande em 76, na época era o Dom Frederico o bispo. E aí um domingo, o Padre Décio morava no Bonfim, né? No domingo tocou o telefone, na época não tinha celular, era telefone residencial, né? E o Padre Décio atendeu o Dom Frederico, tudo bom, Décio? Ficaram conversando, e o Décio disse, Dom Frederico, o senhor ligou, precisa de alguma coisa? Não, eu só queria escutar uma voz. Olha só, né? Dom Frederico. Hein? Então, o bispo, em muitos momentos, claro, depende muito de temperamento. O Dom Ricardo, por exemplo, sempre foi muito sociável, né? Mas depende muito de temperamento. Mas o bispo, em muitos momentos, é ele sozinho. Tem decisões que ele não pode nem consultar o vigário geral, porque tem decisões que são sigilosas, que só ele pode saber e só ele pode decidir. Então, eu imagino a angústia de ser bispo, né? Sim. A gente sempre via o Dom Ricardo sorrindo, né? Agora eu vi muitas vezes o Dom Ricardo triste. Por quê? Porque muitas vezes tinha coisas que realmente... E algumas decisões também que têm que ser tomadas são difíceis. Que são difíceis. Claro, né? Com certeza. Só tem um detalhe para o Padre Gil não ser bispo, que eles geralmente não escolhem da cidade, porque senão seria. Isso é verdade. Não, é muito difícil escolher algum padre da cidade. Mas ele está naquela opção, ele pode aceitar ou não, né? Bem. Mas aí o Padre Gil ia dizer, olha, pessoal, já que vocês estão querendo... Não, e a minha saúde não ajuda. É bom que seja alguém saudável, né? Bom que seja alguém saudável, embora esteja com tudo assim, realmente no sob lugar, controle. Né? Sob controle, né? Mas é bom que seja alguém mais novo também. Padre Gil, mais uma curiosidade minha, o bispo, depois de escolhido, depois de aceitar e tudo mais, ele ainda, depois do amém do Papa, ele ainda tem que se fazer presente ao Papa para uma entrevista? Não. A entrevista com o Papa é feita a cada 5 anos, chamada visita ad limina apostolorum. Né? Então, essa visita... Essa é obrigatória, Essa é obrigatória, a cada 5 anos. No ano passado, os bispos do Rio Grande do Sul fizeram, o Ricardo esteve também participando, que aí eles vão em todos os dicastérios, todos os ministérios que tem lá no Vaticano, e aí também tem uma audiência com o Papa. Outra pergunta. É pessoal, né? É pessoal. Outra pergunta, fiquei... Não, atualmente com o Papa Francisco, que ele está mais velhinho, então ele faz tudo junto. Sim, tá. Não, e me passou até esse pensamento, até que estava na igreja, estava pensando, nesse final de semana, será que o bispo tem que passar por um curso para
pegar todo o segmento, como é que o bispo deve... A cada ano, eles fazem, tanto em Brasília, na CNBB, como em Roma, um curso para bispos novos. Já tem preparados. Sempre tem. Dom Ricardo, quando assumiu o Rio Grande, acho que no mês seguinte já foi a Brasília, porque sem conhecer a estrutura da CNBB, como é que funciona, então já passou acho que uma semana lá em Brasília, e em seguida já foi a Roma, também para um outro curso, e ali já teve também o primeiro contato com o Papa Francisco. Que legal. Que inclusive até quando o Papa, que aí cada um dos bispos vai cumprimentar o Papa, e aí o Papa pergunta, e de onde tu é? Eu sou bispo de Rio Grande, ali do lado de Pelotas. Conheço o Rio Grande, porque eu tinha os meus primos em Pelotas, quando eu era arcebispo de Buenos Aires, eu ia muito a Pelotas, ele é nosso vizinho, e né? várias vezes um primo meu me levava para passear no cassino. Imagina, de repente passou pelo Papa na avenida, ele tomando sorvete. É verdade. A gente nem sabia que ia ser Papa. Infelizmente o tempo está terminando, mas a gente vai... Foi uma alegria estar aqui com vocês, né? Apesar do luto, né? Não, eu ia fazer outra pergunta, mas vou deixar. O Padre Gil, o Zambuja até me tirou o... Não, mas por que não, né? Não, quem sabe, né? Já tem até nome para ser Papa. Idade suficiente tem, né? Sim. Então... Mas na Idade Média já teve um Papa com 12 anos de idade. Bento IX. Olha só. Padre Gil, olha, de novo. Não, pode fazer a pergunta. Não, foi muito interessante essa nossa conversa aqui, porque assim, a comunidade católica, ela tem que... É bom que ela fique esclarecida sobre esses assuntos que, por vezes, não aparecem, e que a igreja não se limita apenas ao ritual da liturgia, da música, da missa, né? Então, a igreja não é só missa, a igreja tem todos essas nuances, esses trabalhos, toda essa situação, né? Existem 3 munos do bispo. Ensinar, governar e santificar. Ensinar pela catequese, pelos sermões, ou seja, e educando o povo de Deus. Santificar pela liturgia. E governar exatamente por essa função de governo de cada diocese. Muito bem. Satisfação, né? Mais uma vez aqui. Foi muito bom nas informações. Padre Gil, nós ficaríamos conversando. Inclusive hoje cedo o Padre Gil mandou um recadinho, em primeira mão a gente ficou sabendo que Dom Ricardo já assumiria lá como bispo auxiliar em Brasília. Aliás, vocês acho que são o primeiro meio de comunicação a estar esclarecendo e informando essa notícia. E agradecemos ao senhor por nos dar essa oportunidade de ser a primeira rádio, o primeiro meio de comunicação. Que bom. Padre Gil é convocado e imediatamente está aqui, né? Claro, sempre é vizinho. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado, Deus abençoe a todos que nos escutem e a vocês também. Obrigado pela bênção. Hoje tem missa da saúde, é importante. 4 da tarde. Importante, pessoal, participar na catedral. E o festival. E o festival. Isso, vamos dizer aqui, dia 27, às 18 horas, no sábado, agora já, no ginásio do Colégio Marista São Francisco. Muito bem, tá aí.